Oi, gente. Fiz uns exercícios, né, lá do nosso livro, para trazer para vocês e para auxiliar vocês, que estão resolvendo, obviamente, né, a discursiva 2, né, e também se preparar para a objetiva 2, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, eu estou disponível no fórum, né, na sala de interação, no aula. Também nós temos um grupo de WhatsApp, então eu coloco à disposição ali para ajudar vocês, tá? Mas principalmente pelo aula. Então vamos lá, disciplina de números complexos e polinômios. Separei essa questão, é o exercício 7 do capítulo 6 do livro, tá? Na outra vez que a gente fez alguns vídeos, eu separei alguns exercícios do capítulo 1, 2, 3, 4, né? Do capítulo 5 a gente foi conversando alguma coisa também, então agora do 6 em diante. Dado o polinômio p de x igual a 2x ao cubo menos x ao quadrado mais x mais 3, calcular. Aí tem algo que ele quer que a gente calcule, que é o p de 2 menos 2 vezes o p de menos 1, dividido pelo p de 1 meio, tá? Então, primeiro é o seguinte, toda vez que tiver p de 2, p de 1, p de 0, o p quando, polinômio, né, quando x vale aquele número que está dentro do parênteses. Então, primeiro, para eu conseguir realizar esse quociente que está pedindo na questão, eu tenho que calcular o valor do polinômio, né, em cada valor para x. Então, primeiro, o p de 2. Então, eu substituo o 2 no lugar do x. Então, vai ficar 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, mais 2 mais 3. Ó. Sempre no lugar do x, lá no p de x, a gente utilizou 2. Fazendo o cálculo, nós temos 2 ao cubo, 8 vezes 2, 16, menos 2 ao quadrado, 4, mais 2 mais 3 é mais 5. Então, 16 mais 1 fica 17. Então, esse é o P de 2. Então, agora nós vamos calcular o P de menos 1, né? Mesma coisa, no lugar do x, vamos utilizar o valor menos 1. Então, fica 2 vezes menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 3. Fazendo o cálculo, fica menos 1 ao cubo, menos 1, vezes 2, menos 2, tá? Cuidado aqui que a potência é ímpar, né? Então, é menos 1 vezes menos 1 fica 1, vezes menos 1 fica menos 1, tá? Então, por isso, menos 2, porque temos o dobro deste valor. Então, é menos 2. Agora, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, porque é menos 1 vezes menos 1. Com o negativo que está aqui à frente, ó, então fica menos 1, tá? Cuidado com os sinais. E menos 1 mais 3, mais 2. Cortando 2 com menos 2, o resultado de P menos 1 é menos 1, tá? Igualmente, vamos fazer com o meio. 2 vezes meio ao cubo, menos meio ao quadrado, mais meio, mais 3. Meio ao cubo é 1 oitavo, né? Então, fica, vezes 2 fica 2 oitavos. 1 meio ao quadrado é menos 1 quarto, mais 1 meio, mais 3. Fazendo o cálculo, né, MMC, 3 frações somadas mais 3 inteiros, fica 7 meios, tá? Pode fazer MMC ou pode fazer o cálculo direto na calculadora, tá bom? Utilizando a barrinha de fração, onde tem aquela tecla A, B, barrinha C, tá? Lá são as teclinhas de fração. Então, o cálculo já está pronto de cada um dos valores. Agora, a gente substitui nesse quociente que o exercício está pedindo. P de 2 é 17, menos 2 vezes o P de menos 1, que é menos 1. Então, fica menos 2 vezes menos 1, dividido por 7 meios, que é o P de 1 meio. Então, fica 17 mais 2, né? Na verdade, aqui, porque é menos 2 vezes menos 1, né? Então, é mais 2. E aqui, ó, 7 meios, lembrar que é de cima multiplicado pelo inverso da de baixo, tá? Então, em cima a gente tinha 19, né, que é 17 mais 2. E aqui a gente vai multiplicar, então, esse 19 por 2 sobre 7, que multiplica invertido. Então, 19 vezes 2 sobre 7, ficamos com 38 sobre 7, tá?
Então, é uma questão bem interessante, eu gosto de falar sobre ela e destacar ela, que sempre quando a gente quer saber o valor do polinômio com x, algum número, nós precisamos substituir, tá? Capítulo 6 do livro, exercício 8 agora. Exercício 8 nós temos aqui, ó. Sendo o p de x ao quadrado menos 2x mais 1, então dado o polinômio, calcule o valor, né, x igual a i, e depois o p de 2 menos i. Então, quando o x tiver valor 2 menos i. Então, o número complexo i, nós vimos nos primeiros capítulos do livro, todo estudo sobre o i. Então, agora vamos utilizar o i em polinômios. Então, fica p de i, substitui o i onde tem x, então fica i ao quadrado, menos 2i mais 1, né? I ao quadrado é menos 1, então fica menos 1, menos 2i mais 1. Menos 1 e mais 1 pode eliminar, resultado, menos 2i, tá? Então, ficou, acabou aqui. Agora, o polinômio, quando x vale 2 menos i, no lugar do x, vamos utilizar 2 menos i. Então, fica 2 menos i ao quadrado, tá aqui, menos 2 vezes 2 menos i, mais 1. Então, aqui nós temos o polinômio para calcular. Então, primeiro é um produto notável, um binômio para perfeito. Então, 2 ao quadrado, 4, né? Depois, multiplica os 2, fica menos 2i, dobra, menos 4i, é o termo do meio. E menos i elevado ao quadrado é i ao quadrado. Então, aqui completou o nosso, né, polinômio. 4 menos 4i mais i ao quadrado. Aliás, o nosso polinômio não, o nosso produto notável, né? Trinômio quadrado perfeito. Continuando, para calcular o polinômio, eu tenho menos 2 vezes todo o parênteses. Então, aplico a distributiva. Menos 2 vezes 2, menos 4. E menos vezes menos, mais 2i, tá? E mais 1, que é o termo independente. E agora, então, nós vamos, ó, pode anular o 4 com o menos 4 e vamos juntar as partes, né? Menos 4i com mais 2i, como eles são semelhantes, fica menos 2i. Menos 1 com mais 1, aí pode cancelar. Então, o resultado é menos 2i. Bom? Agora, o exercício 9 também, do capítulo 6 ainda. Sabendo que menos 3 é raiz do polinômio x ao cubo mais 4x ao quadrado menos ax mais 1, calcule o valor de a. Gente, toda vez que fala se é raiz ou pergunta, pede para você verificar se é uma raiz, nós sabemos que para verificar, nós substituímos no lugar do x aquele valor dado e a resposta do polinômio deve dar igual a 0. Agora, neste caso, como é raiz, já está nos afirmando, nós sabendo que menos 3 é raiz, então eu sei, obviamente, que o p de menos 3 é 0. Então, eu posso substituir, né, a igualdade ao polinômio 0 e no lugar do x utilizar o menos 3. Aí eu calculo quem é a variável a, tá bom? E quando pedir para vocês verificarem se valores são raízes, e tem uma questão assim na nossa discursiva, vocês vão utilizar aquele valor dado, vão substituir no polinômio nos lugares de x, e aí verifica se a igualdade chega a 0, com aqueles valores que vocês vão estar utilizando lá, tá bom? Então, é importante ficar bem claro isso. Ó, menos 3 ao cubo, menos 27. Cuidado, potência ímpar, então fica negativo. Menos 3 ao quadrado, fica 9, que menos 3 vezes menos 3 é 9. E 9 vezes 4, 36. Então, positivo. Menos a vezes menos 3, fica 3a, mais 1, tá? Então, menos 27 com mais 36 com mais 1, fica 10 positivo. E mais 3a. Então, eu vou passar este 10 para lá para tentar isolar o A. E o 3 que está multiplicando vai dividindo. Logo, o valor do A é menos 10 terços, tá? Então, está multiplicando, passa dividindo. Tá somando, vai subtraindo. É sempre a operação inversa, tá bom? Então, o resultado do A
é menos 10 terços. Exercício 12 agora, do mesmo capítulo 6. O pessoal estava dizendo que o capítulo 6 estava mais difícil, né? Realmente, quando a gente entra em polinômio, tem algumas questões que são mais complexas, tá? Ó, determine variável m, n e p, de modo que o polinômio mx ao quadrado mais nx mais p vezes x mais 1 seja equivalente a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x menos 3. Bom? Então, vamos lá. Para ter essa equivalência, aqueles três tracinhos significa equivalência, né? Equivalência é quase uma igualdade. Então, eu preciso que os coeficientes aqui, para serem equivalentes a esses polinômios, eles tenham o mesmo valor. Então, a gente precisa que cada coeficiente do x ao cubo, do x ao quadrado, do x e o termo independente sejam, então, iguais, tá? Então, primeiro, como é uma multiplicação, eu tenho que fazer ela, tenho que realizar, tá? Então, fica mx ao cubo mais mx ao quadrado mais nx ao quadrado mais nx mais px e mais p, tá? Então, unindo e colocando em evidência os termos, tá? Que eu preciso colocar em evidência x ao cubo, em evidência x ao quadrado e em evidência o x, certo? Então, colocando e separando os termos, eu tenho que o mx ao cubo, um termo único, mais m mais n, um x ao quadrado, e n mais p vezes o x, mais p, que é um termo independente, tá? Então, deve ser equivalente ao outro polinômio. Então, agora nós vamos igualar os coeficientes. Esse do x ao cubo é m direto igual a 2, porque aqui no outro lado nós temos apenas um termo também, que é o 2x ao cubo. Então, a igualdade é direta, tá bom? Agora, m mais n, que são os coeficientes do x ao quadrado, vocês vão agrupar eles, ele tem que ser igual a 3. Então, daí eu tenho, já que eu calculei o m antes, eu tenho o valor do m2, eu vou calcular só o n. Então, 2 mais n igual a 3 significa que esse n precisa ser 1, para 2 mais 1 chegar em 3, tá bom? Então, é só isso. N igual a 1. No outro, eu tenho n mais p, que multiplica x, que é o terceiro termo. Esse n mais p tem que ser igual a menos 2. Conhecendo o n já na anterior, que é 1, a gente vai substituir, ó. 1 mais p igual a menos 2. Então, este p fica menos 2 menos 1, né? 1 vai para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então, fica p igual a menos 3, né? Ou simplesmente o p igual a menos 3, aqui, ó, porque é a igualdade do termo independente, ó. P menos 3, só tenho menos 3 de termo independente, tá bom? Então, só para mostrar que as duas formas estão corretas de se fazer. Então, cuidado, sempre que falar em equivalência, eu quero mostrar que os coeficientes têm o mesmo valor. Se tiver equivalência em quociente, em frações, lembrar de fazer o MMC primeiro e considerar como se tudo fosse uma equação, uma grande igualdade. Então, tem que fazer o MMC, depois anular os denominadores, né? E calcular com os numeradores e buscar essa igualdade aqui dos coeficientes, tá? Então, cuidem sempre a potência, o grau, né, dos polinômios. Então, as potências que eles têm. Aqui é grau 3, x ao cubo. Aqui está o x ao quadrado e aqui está o x. Então, tem que ter 3 igualdades, tá? No capítulo 7, a gente começa a ver bastante a divisão, né? Todas as operações, na verdade, com polinômio, né? Soma, subtração, multiplicação, só que a divisão é o que causa mais dificuldade, né? Então, eu trouxe essa primeira questão para poder lembrar um pouquinho do Ruffini, né? Até para explicar, talvez alguém não tenha entendido bem, né? Como é que faz, como é que utiliza o Ruffini.
E depois, mais outra questão também falando sobre divisão, tá? Que envolve o teorema do resto. Aplicando o dispositivo prático de Briot-Raffine, calcule o quociente e o resto da divisão de. Aí tem o polinômio por x menos 2. Então, aqui é o nosso divisor, né? E aqui, ó, é o nosso polinômio que a gente vai estar fazendo a divisão. Bom, então vamos lá. Tem que deixar os coeficientes do polinômio tudo nessa primeira grade aqui, ó, tá? Então, faz uma tabelinha com duas linhas. Então, corta aqui, faz uma linha bem grande e corta aqui também. E aqui dentro vão os coeficientes. Então, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes, são 5 que vão aparecer aqui, ó. Tá? Então, ó, este é o do x na quarta, que é 1. Este é o do x ao cubo, que é menos 5. Este é do x ao quadrado, que é 2. Este é do x, que é 3. E aqui sempre fica o termo independente, ele fica lá sozinho do outro lado, tá? E quem que vai aqui, ó? Aqui vai o valor, né, lá da nossa raiz, por quem eles estiverem indicando a divisão. Então, é este polinômio por x menos 2. Então, eu sei que eu posso utilizar como valor aqui este número, né, de sinal contrário. Então, se ele está x menos 2, eu posso utilizar, então, mais 2, tá? Se tivesse x mais 2, então eu utilizaria aqui menos 2. Porque a fórmula diz que é x menos a raiz. Então, por isso que a gente troca o sinal, tá bom? Então, cuidado com isso. Então, aqui no meio são os coeficientes das variáveis x, respeitando a ordem dos graus, tá? Das potências, desculpa. Aqui o termo independente, e aqui, então, por quem está realizando a divisão, certo? Bom, então vamos lá. Primeiro termo, a gente sempre copia, tá? Então, aqui, abaixo do 1, vai aparecer o 1 novamente. Estamos copiando o primeiro termo. E depois, para resolver os outros, nós realizamos a seguinte operação. Multiplica este númerozinho aqui pelo que está lá em evidência e adiciona a soma com esse que está aqui, tá? Então, 1 vezes 2, 2. E aí vai adicionar com mais menos 5, tá? Então, fica 2 mais menos 5. Então, fica 2 menos 5, que é menos 3. E aí apareceu o menos 3 aqui, tá bom? Agora, eu vou calcular utilizando, então, o menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais menos 5. Opa, menos 6 mais 2, tá? Que é menos 4. Feito, realizado. Menos 4 vezes 2 vai ficar menos 8. Mais 3, menos 5. Então, escrevemos o resultado. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 1, que é o último termo lá, menos 11, tá? Então, você sempre vai escrever o resultado abaixo do número que você estiver adicionando, tá bom? Então, o anterior, você multiplica e soma com o próximo, escreve o resultado. Multiplica, soma com o próximo, escreve o resultado. Multiplica, soma com o próximo, escreve o resultado e assim quantas vezes estiver lá, tá bom? Beleza. Fez a divisão, então. Quem sobrou aqui são os coeficientes do quociente, que é o resultado da divisão, tá? Então, aqui o nosso quociente, ele tem este termo aqui comum, né? A gente não considera ele porque ele é nosso resto, tá? Então, cuidado para não confundir. Aqui a gente tinha como independente, este aqui é o nosso resto. Este nós teremos como independente. Então, você escreve primeiro independente, menos 5. Depois, o próximo tem grau 1, então menos 4x.
O próximo tem grau x quadrado, menos 3x². E o último, então, vai ter o grau 3, que é x ao cubo, tá? Por quê? Porque nós tínhamos x na quarta, que era grau 4. E como a gente faz a divisão por um x na potência 1, então ele vai diminuir 1 grau apenas. Então, de x na quarta, ele vai passar a ser x ao cubo, tá? E o valor menos 1, que ficou lá destacado, ó, depois da linha, por isso que a gente faz para não confundir, menos 11, ficou abaixo do menos 1. Esse menos 11 é o resto da divisão entre esses dois polinômios, tá? Então, isso é bem importante. Aqui sempre ficam os coeficientes do quociente. E o último termo destacado ali é o nosso resto, tá? E aqui, então, que eu trouxe, né, uma questão bem especial, porque ela é bem similar à questão 7 da discursiva 2, que ela envolve o teorema do resto. E talvez vocês tenham ficado com alguma dúvida para resolver ele, porque, na verdade, precisa da teoria, né? Então, tem que ler a teoria, utilizar a teoria para responder. Mas, no livro, vocês não fizeram exatamente igual. Então, eu trouxe né, para dar um spoiler e uma ajudada aí para quem estiver resolvendo a discursiva, tá? Sobre a questão 1 da discursiva, tá bom? O pessoal estava bastante, né, preocupado com ela. Na verdade, é o grau do polinômio, tá? E pode só analisar ele pelo grau maior, tá bom? E aí escrever a condição para ele ser aquele polinômio com aquele grau, tá? Eu expliquei para alguns, mas se mais alguém ficar com dúvida, então já está bem explicadinho aqui, tá bom? Quem quiser fazer a questão mais adiante, quiser mostrar todas as possibilidades de grau de polinômio que aquela questão pode ter, que aquele polinômio pode ter, tudo bem, pode fazer, vai ficar só mais completa a sua resposta, tá bom? Mas fazendo apenas para o maior já é o suficiente, tá? Para o entendimento da questão que a gente queria. Bom, vamos continuar então aqui. É uma questão eu peguei do Mackenzie, tá? De São Paulo, uma questão de vestibular, só que adaptei ela. Tirei as alternativas e mudei um pouquinho o textinho, tá? Então, vamos considerar aqui, ó. Um polinômio p de x, ao ser dividido por x menos 1, deixa resto 2. E ao ser dividido por x menos 2, ele deixa resto 1. Qual é o resto, então, da divisão desse polinômio desconhecido por x ao quadrado menos 3x mais 2? Então, pode ter dado uma confusão, porque a gente não conhece o polinômio para fazer a divisão. Mas nós temos alternativas de conhecer ele, porque nós temos aqui, ó, informando a divisão de x menos 1, resto 2, e x dividido por x menos 2, resto 1. Então, isso é o suficiente para encontrarmos o resto da nova divisão, tá? O que é o teorema do resto? O teorema do resto, ele afirma que o polinômio, o valor do polinômio é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, tá? Bom, então daí vamos ver isso agora. Então, eu tenho quociente vezes, foi me indicado aqui, ó, dividido por x menos 1, então eu tenho o valor dele, né? Então, eu vou substituir x menos 1 e vou também utilizar o valor do resto, porque daí já está no problema. Dividido por x menos 1 deixa resto 2. Então, aqui eu já conheço que o resto é 2. Eu não conheço o quociente, mas o divisor e o resto eu conheço, tá? Então, nós podemos dizer que P de 1 é igual a 2, tá? Porque aqui nós temos, né, que é o inverso, lembra que eu falei? É o oposto, né, da raiz. Se é menos 1, fica mais 1. E aí, então, o resultado tem que dar 2, que é o nosso resto, tá? Da mesma forma, nós podemos escrever a outra condição, ó. Divide por x menos 2, deixa resto 1. Então, x menos 2 mais 1 vezes quociente é igual ao polinômio. Então, P de 2 é 1. Beleza, tudo tranquilo até aqui, tá?
Então, o p de x que eu não conheço, ele pode ser descrito como o quociente vezes quem? Vezes, o polinômio que eu estou querendo dividir, né? Então, x quadrado menos 3x mais 2, está lá na questão, mais o resto que eu não conheço, que é exatamente o que o exercício está me pedindo. O exercício quer saber quem é esse resto. Ele não quer saber quem é o polinômio de origem. Então, cuidado, porque às vezes a gente procura uma coisa e não encontra. Se eu tentar começar a querer calcular o polinômio de origem, eu vou ter mais dificuldade na questão, tá? Então, cuidado, ele está me pedindo o resto da nova divisão. Então, nós vamos utilizar este teorema aqui. O resto da divisão, já que aqui, o meu divisor, ele é x ao quadrado, o meu resto, então, é uma função de primeiro grau, é um polinômio de base 1, de grau 1, tá? Então, ele vai ficar simplesmente a x mais b, ele vai ter esse formato. Um coeficiente vezes x mais um termo independente, tá? Que é primeiro grau, porque aqui nós temos segundo grau, bom? Então, é sempre um grau a menos. Então, vamos continuar. Eu posso escrever aqui o quociente de 1. Agora eu vou substituir, eu vou utilizar essa ideia aqui, Eu posso dizer que o quociente de 1 vezes, aí eu vou substituir, vou utilizar isso aqui para substituir, tá? Que é o que eu estou calculando. Quociente de 1 é 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. Mais, né, o resto que é ax mais b. Só que nesse caso eu conheço x, que é 1. Então, fica a vezes 1 mais b igual a 2. Só seguindo a igualdade lá do polinômio. Eu tenho que vale 2, né? Então, fica bem fácil de calcular. Agora, 1 ao quadrado menos 3 mais 2, gente, é zero. E, obviamente, tem que dar zero, né? Então, eu vou fazer zero vezes a função quociente, vai ficar zero. Não importa quem seja a função quociente. Se eu multiplico a função por zero, o resultado é zero. E assim, automaticamente, a mais b igual a 2. Aí nós já temos uma equação montada para calcular quem são os coeficientes AB. Bom, agora vamos fazer a mesma ideia, só que escrevendo, utilizando essa informação que o exercício deu, da divisão por x menos 2, resto 1, né? Então, eu tenho o quociente de 2, que já que é x menos 2, né? A gente inverte o sinal, fica quociente de 2, é 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 2. Mais, e aí o resto, a gente já tem a forma do resto, a vezes x mais b, né? Igual a 1, porque nós temos que o p de 2 vai valer 1. Então, eu vou trocar por 2. A vezes 2 mais b, né? Bom, agora vamos calcular. 2 ao quadrado é 4, menos 6 vai dar menos 2, com mais 2, 0, tá? Sempre tem que zerar aqui. 0 vezes q de 2 é 0, né? Óbvio. Mais 2a mais b igual a 1. Então, aqui a gente multiplica 2a. Então, a outra equação nossa é 2a mais b igual a 1. Ficamos com duas equações. Agora, a gente pode calcular o sistema linear entre elas. Buscar quem é a e quem é b, né? O valor de cada um. Vamos resolver o sistema linear, então. Fica mais fácil multiplicar essa primeira equação por menos 1. Então, fica menos a menos b igual a menos 2. B e menos B a gente pode cancelar. 2A menos A fica A. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, substitui na primeira equação. Fica menos 1 mais B igual a 2. Tá? Porque A mais B igual a 2. Então, aqui eu fico com o B igual a 2 mais 1. 1 vai para o outro lado da igualdade. Somando, porque está subtraindo. E assim o B fica valendo 3, né? Como o resto é igual a x mais b, assim, vamos escrever o teorema do resto, né? Vamos escrever agora a função resto
R de x é menos 1 vezes x, então fica menos x, mais 3, porque era o b, né? Valendo 3, tá? Então, é só para dar uma ajudada para vocês aí, essa questão. Então, desejo bons estudos. Se tiverem mais dúvidas, foi como eu disse, eu continuo disponível na sala de interação do aula, tá? Boas provas e tchau, tchau para vocês, pessoal.